Sabe aquela sensação? 5 coisas que parecem que são atos de maturidade, porém não são. Dado pelo Didactics, vamos falar de 5 coisas que parecem maturidade, mas na verdade não são. Descubra a verdade sobre disciplina, limites emocionais e autoconhecimento. Conhecer a verdadeira maturidade é fundamental para construirmos uma vida emocional mais saudável e honesta. Quando entendemos que ser maduro não é reprimir sentimentos, evitar conflitos a qualquer custo, ou carregar tudo sozinho, nós começamos a nos libertar de padrões que nos adoecem. A verdadeira maturidade envolve autoconhecimento, responsabilidade emocional e coragem para sermos autênticos, mesmo quando isso exige vulnerabilidade. Quanto mais clareza temos sobre o que é ter maturidade de fato, menos nos cobramos para sustentar máscaras, e mais aprendemos a viver com leveza, verdade e equilíbrio. Isso aqui é extremamente essencial. A ideia de que você está simplesmente engolindo tudo, mantendo tudo para dentro de si e botando um sorriso na sua cara para viver seu dia, tá errado. Isso não é ser maduro, isso é ser completamente reprimido e isso vai te causar problemas físicos até. Porque quando você tem um problema na sua mente e ela não trabalha direito, esse problema vai parar no seu corpo também. Você pode não saber, mas aquela ansiedade que você criou generalizada, aquele remédio que você tá tomando pra dormir, aqueles bagulho ali, é tudo você fazendo essa merda. Sensação de que você tá fazendo tudo certo, tá sendo racional, calmo, controlado, e mesmo assim parece que algo tá errado dentro de você? Pois é. Talvez o que esteja acontecendo é que você tá tentando seguir um modelo de maturidade que no fundo foi construído em cima de expectativas erradas. Bora dar uma olhada então em 5 comportamentos que muita gente pensa que são sinais de maturidade, mas não são. Bora lá. Primeiro de tudo, quantas vezes você já ficou em silêncio mesmo estando incomodado? Quantas vezes você concordou só para não criar conflito, engoliu a mágoa só para não gerar um clima ruim? É verdade que o mundo nem sempre é um lugar seguro para quem se expressa. Eu já tive muito medo de falar as coisas que eu penso. Muito. E assim, era por questão de... Foi mal. Era por questão de... eu não posso me expressar, etc. Não, era real medo de uma pessoa não só reagir em questão de argumentação, mas a pessoa reagir fisicamente ao que eu digo. Porque existiam muitas pessoas reativas na minha vida. E essas pessoas podiam reagir com agressividade, reais coisas que poderiam fazer muito mal. Então, a gente passou a evitar esse tipo de coisa, até porque, né, a minha integridade física em risco, eu não tinha como ter vontade de verdade, ou falar o que eu pensava. Muita gente aprendeu desde cedo que o melhor é... Hoje, interrompendo de novo, hoje que eu estou livre de certa forma, estou longe e estou recomeçando a minha vida, eu parei completamente, eu desinstalei o app de repressão do meu organismo. Desinstalei. Não tem mais coisa hoje onde eu me silencie e fala, não, desculpa se está certo, ou qualquer coisa assim para manter uma paz. Não. Se eu não concordar, eu vou falar. Eu vou ser a primeira pessoa a falar. Eu vou falar na tua cara. Vou falar o que eu penso e vou largar lá. E pronto. Eu deixei de saber, não quero mais esse comportamento para mim. E não vou engolir mais nada, porque antes eu tinha até uma certa coisa ali que me mantinha socialmente dando opiniões rasas, opiniões tranquilas, opiniões macias. Mas hoje eu não tenho nada que me impeça a fazer isso ou que me impeça de fazer o contrário. É se calar, e assim eu vou que agir. não vale a pena brigar, que é melhor deixar pra lá. Mas sabe o que acontece quando você engole demais? Você abafa tudo dentro de você. E engolir tudo não é maturidade, tá? Sim, você vai conseguir evitar conflitos com isso, mas vai se afastando de quem você realmente é. Vai guardando ressentimentos que um dia podem sim explodir, às vezes de uma forma inesperada. Ou essas coisas guardadas vão se transformando em ansiedade, em insônia, em dores físicas até. A maturidade verdadeira é a arte de se posicionar com respeito. É saber dizer, isso me machuca, né? Isso ultrapassa os meus limites, né? Que eu não me sinto bem com isso. E dizer isso sem agredir, sem gritar, mas também sem se abandonar. Entenda que preservar relacionamentos à custa do seu bem-estar emocional não é paz, pelo menos não no longo prazo. Outra coisa que não é maturidade é adotar na frieza pra dar uma de inabalável, né? Tem gente que aprendeu a sobreviver escondendo o coração. Esse ser frio pra não se machucar é um erro que eu também cometi na vida. E não vou dizer que foi constante, mas eu vi que foi necessário também. Só que uma coisa que eu aprendi.
não se racionaliza a emoção e não se sente a razão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, você tanto não pode achar que a emoção tem que ter um sentido ou um propósito, você tem que sentir as suas emoções. Você tem que, mesmo que isso vá doer bastante, você tem que chorar, você tem que rir, você tem que ficar com raiva, tem que explodir, tem que deixar sair, porque se não sair, você vai adoecer com isso. E você encontrar sentido no ficar triste ou no qualquer coisa assim, não vai te fazer melhor. Você só tá se isolando mentalmente para poder dar certo. Não racionalize a emoção, se você tá sentindo aquilo ali, e não sinta a razão. Não deixa que o que você pensa de verdade seja afetado pelo que você esteja sentindo. Porque as suas ações e o que você diz vão condizer com a imagem que as pessoas têm de você. E vai condizer com quem você realmente é. Porque a pessoa que você apresenta para os outros é aquela ali. Então, se você está justificando as suas ações, você só está passando pano para si mesmo. Ah, eu fiquei com raiva, eu bati, mas é porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você está racionalizando o que você estava sentindo. E você está sentindo a sua razão. Então, quando você devia pensar, você não pensou, você sentiu. E quando você sentiu, você parou de sentir e passou a tentar pensar. Então, não importa o discurso que você tenha para a sociedade. Se você faz isso, provavelmente você tem uma completa outra versão de você rodando por aí. Aprendeu a não se apegar, a não criar laços, não demonstrar. E quando perguntam por que elas são assim, elas respondem: é maturidade. Aprendi a não esperar nada de ninguém. Bom, a má notícia é que isso também não é maturidade. É medo. Medo de se ferir, de se decepcionar, de repetir dores antigas. Isso aí. Ser frio... Sim, mas eu entendo. Você tá falando que não é maturidade? Beleza, eu entendo que não é maturidade. Porém, eu entendo por que foi necessário fazer. Em alguns casos, é necessário que você faça por uma quantidade de tempo ali, porque alguma coisa exigiu isso de você. Não é do nada, não é de graça que você passa a ter medo de sentir as coisas e você tenta não sentir nada para não se machucar. Exige muita dor causada por longos períodos de tempo. Pode até parecer um sinal de força, mas na verdade é só um escudo. É uma defesa que não evita... Eu mesmo falei para muitas pessoas. Teve muita gente que falou, não, eu queria não sentir como você. Eu queria que eu tivesse essa indiferença, essa coisa, etc e tal. E não, você não quer ter isso, não. Porque isso não é legal. Não me faz bem, mas eu precisei e eu fiquei assim. Até inconscientemente. Então não, você nunca vai querer ser essa pessoa ou ter esse, entre aspas, poder. Porque não foi feito pra você resolver seus problemas. O sofrimento, porque a frieza em si já é bem sofrida. É claro que confiar de novo depois de ter sido ferido é assustador. E não colocar uma grade em torno do coração depois de ter sido rejeitado exige. Mas coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Maturidade real é saber quem merece a sua aproximação. É não se abrir com qualquer um, mas também não se fechar para todo mundo. É construir laços com cuidado, mas com verdade, sabendo selecionar. Uma terceira coisa que parece maturidade é achar que tem que dar conta de tudo sozinho, como se fosse bonito e até admirável não depender de ninguém, né? Não desabafar com ninguém, nunca pedir socorro. Mas... Pô, eu tô gabaritando essa merda, velho. Eu tô ficando chateado. Gabaritando esse troço, pô. Qual é? Por trás dessa independência radical, muitas vezes existe uma criança ferida que aprendeu que depender é perigoso, que demonstrar fraqueza é errado, que confiar nos outros é um risco alto demais. Então você cresce tentando ser seu próprio mundo, carrega tudo nas costas, assume responsabilidades. E chega um momento onde você se torna esse mundo. Dependendo do seu caso, você pode ser igual ao meu e ter esse mundo mesmo. Que não são só suas. E quando desaba, você se culpa por não ser forte o suficiente. Mas quem disse que você precisa ser forte o tempo todo? Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. A vida te quebra essas pernas, bota todo mundo ocupado querendo resultado e você querendo apresentar esse resultado. E aí você fica com a pressão de que você não só tem que exibir bons resultados, como você não pode dar trabalho. A gente não tira isso do rabo, amigo. Fraqueza é sinal de sabedoria.
Reconhecer os próprios limites é um dos maiores atos de maturidade emocional que alguém pode ter, e todo mundo merece apoio quando precisa. A autossuficiência é saudável, mas até um certo ponto. Depois disso, vira solidão disfarçada de força. Esse quarto ponto, ele parece com a coisa da frieza, mas é pior, porque é o seguinte: ter momentos de silêncio, de solitude, de reflexão, se afastar de ambientes tóxicos, de relações que desgastam a gente. Tá tudo certo fazer isso. Mas e quando esse afastamento vira padrão? Quando isso vira uma resposta para tudo? E quando me recolher vira me esconder? Quando quero ficar sozinho vira não quero mais saber dos outros? A linha entre o autocuidado e o isolamento, ela pode ser muito tênue. Às vezes, por ter se ferido demais, a pessoa começa a evitar qualquer laço, vive na defensiva, se afasta até de quem quer bem a ela. Será que eu deixei o forno ligado? E chama isso de maturidade de estar. Será que é mesmo paz ou é medo? Porque a conexão humana, isso é uma das necessidades mais fundamentais que a gente tem. Acolhimento, partilha, presença, relações saudáveis curam a gente. O isolamento constante, ao contrário, ele nos adoece, mesmo quando ele parece confortável. Maturidade é saber quem merece estar perto da gente, é saber filtrar e não fechar todas as portas. Ninguém precisa viver atrás de muros emocionais. Pode abrir janelas, pode respirar, pode se permitir ser visto, entende? Por fim, meus amores, essa talvez seja uma das ilusões mais difundidas sobre maturidade. A ideia de que o adulto centrado não se abala, não chora, não se frustra, não sente raiva, não demonstra tristeza. Isso aqui já volta mais ou menos no que eu falei lá, não racionaliza a emoção. Enfim, que a verdadeira maturidade é a racionalidade acima de tudo. Acontece que nós não somos feitos só de razão. Nós somos emoção também. Aliás, emoção é o que dá cor à vida. É o que nos move, assim, nos conecta, nos revela. Nem tudo vai ter um Reprimir o que se motivo. sente pode até manter as aparências, mas por dentro, isso vira um campo minado. As emoções, elas não desaparecem só porque você decidiu ignorar o que sente. Elas se acumulam. Elas adoecem o teu corpo. Elas gritam no silêncio das tuas noites sem sono. Porque maturidade emocional não é não sentir. É sentir tudo e saber o que fazer com isso. É entender que estar triste não é ser fraco, que chorar é humano, que sentir raiva pode ser muito saudável quando essa força é canalizada com consciência. A alegria, meu querido, minha querida, ela merece espaço na tua vida. A dor, ela merece acolhimento. Saiba que você não é menos maduro por ter emoções. Ao contrário, você é mais maduro quando aprende a lidar com elas com empatia, com clareza. Cara, por que Desculpa a interrupção, mas por que todas as coisas nos desenhos são marrons? E com verdade. Maturidade real não é sobre parecer forte o tempo todo. É sobre se escutar, se respeitar e principalmente se acolher. Você não precisa mais se esconder atrás de comportamentos que te sufocam só porque disseram que isso era ser adulto. Você pode ser adulto, sim, mas um adulto inteiro, sensível, consciente, conectado. Um adulto que se cuida de verdade. Porque, no fim das contas, maturidade de verdade é isso. É a coragem de ser quem se é. Com respeito, com limites e com amor. Essa última pintura Obrigada ficou bonita, pelo luxo da tua presença. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Muito bom. Muito interessante. Realmente, parem de fazer isso. Se vocês fazem qualquer uma dessas coisas, parem. Eu sou a voz de experiência dizendo pra vocês. Para que dói, que machuca, que faz mal. Faz muito mal.